Hoje eu vou responder uma dúvida de um seguidor que me mandou lá no Instagram. Ele me mandou a seguinte pergunta: Hugo, como eu posso definir meu horário de operar Forex, sendo que eu trabalho de 8 às 17? Vamos lá. Então, o que a gente pode começar falando? Que uma grande vantagem do mercado Forex, ele é um mercado 24 horas. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue adaptar a nossa rotina e preparar para negociar nesses horários livres. Em algumas ocasiões, o que pode acontecer? A gente tem a possibilidade de estar abrindo negociações mesmo que a gente não tenha tanto horário livre assim, né? Então é isso que eu vou passar aqui nesse vídeo, uma pegada um pouco mais diferente para você entender que existem comportamentos que você pode adotar de uma maneira um pouco diferente, mesmo que você não tenha tanta hora livre assim, ou mesmo que você, por exemplo, chegue em casa cansado e não tem como tá olhando o gráfico. Então isso são pontos que a gente deve estar adaptando à nossa rotina e é exatamente isso aqui que eu vou falar nesse vídeo. Então assim, no caso dele, ele trabalha em horário comercial e eu acredito que isso seja a grande maioria das pessoas. Então foi por isso que eu resolvi vir gravar esse vídeo aqui em uma forma mais leve, uma forma de mais bate-papo, né? Não tem muito conteúdo aqui assim, porque não basta só encher a cabeça de conteúdo, de gráfico e tudo, mas você precisa também ter conceitos muito bem definidos antes de vir para o gráfico. Então essa aula é uma aula importante, é um bate-papo importante. Eu acredito que o comportamento que ele tem, o horário de trabalho que ele tem, seja o horário de maioria das pessoas, até porque ninguém aqui fica sem trabalhar. Então vamos lá. Mesmo trabalhando, ele pode acompanhar as negociações dele ou acompanhar possíveis pontos de entradas e isso não vai atrapalhar a rotina. Por quê? Porque existe uma coisa chamada celular. Antigamente, aí, né, não tinha possibilidade da gente acompanhar as coisas pelo celular, ter a nossa vida resumidamente aqui na telinha do celular. Antigamente a gente tinha um celular tijolão que só rolava um joguinho da cobrinha aí. Quem lembra do joguinho da cobrinha? Pô, o joguinho da cobrinha era foda, né? Aquele Nokiazinho que era do tamanho de um tablet só. Pô, era bom demais. Bons tempos. Mas hoje em dia a gente tem o avanço da tecnologia, a gente tem a possibilidade de ter a nossa vida toda controlada ou ou possibilidades de ter facilidades com o avanço da tecnologia e é isso que a gente vai trazer aqui. Todo mundo hoje em dia praticamente tem um celular que tem acesso à internet, tem um celular que é smartphone, que tem possibilidade de baixar aplicativos e tudo. Então, você pode estar baixando o MT4 no seu celular, né, e trazer toda a análise que você vier fazer na frente do computador e reproduzir ela aqui no seu celular. O que eu não aconselho é que você faça toda a análise pelo celular, porque isso atrapalha muito. O celular, a tela dele é muito limitada, é muito menor. Por mais que você use um celular grande e tudo, em algumas situações até o tablet ele pode atrapalhar um pouco. Mas a tela do computador, onde você consegue mexer com o mouse, fazer aquelas marcações mais precisas e tudo, eu aconselho que a análise ela seja feita nessa forma. Então, primeiramente, você vai baixar o MT4 no seu celular, né? E vai trazer a análise que você vier a realizar no computador para cá, para o celular. Não tem como a análise que você fizer no computador, ela está aqui no celular. Então você precisa fazer a análise no computador, né? E aí você pega os pontos que você marcou e você vai aqui e marca no seu celular também. Então, essas operações ou esses pontos de negociações, eles podem ser acompanhados pelo celular. Então, você faz a marcação lá e aí você vai operar os gráficos de 1 hora ou o de 4 horas. Então, resumidamente, você não dá para estar querendo fazer day trade ou scalper, porque o grau de concentração que você tem que ter diante do gráfico, para esperar os pontos de entrada, até mesmo os horários de negociações, eles têm que ser um pouco mais bem definidos. Não dá para o cara que basicamente trabalha de 8 às 17, ele querer estar negociando um estilo onde a concentração, onde a sua capacidade tem que estar voltada 100% para o gráfico. Então você tem que ter um nível de concentração muito alto, né? E além de mais, você tem que ter uma sabedoria e um costume com o gráfico muito grande para poder estar negociando esses dois tipos de operações, day trade e scalper. Eu acredito que um grande erro das pessoas é querer começar a negociar o mercado Forex no scalper, né? Por mais que existem cursos bons aí e tudo, o meu curso também é muito bom e a gente ensina a estar negociando day trade, mas a gente vai fazer uma atualização para pessoas que trabalham de 8 às 18 também conseguirem negociar, mas numa modalidade de negociação diferente. Então, o que eu aconselho nesse cara, ou para você que está trabalhando de 8 às 18, ou 8 às 17, 9 às 17, 9 às 18,
você mudar um pouco o estilo de negociação, sair de querer fazer um day trade, sair de querer fazer um scalper para estar fazendo o swing, até mesmo um positions trade. Então, eu acredito que o swing ele seja umas negociações muito mais tranquilas, né? Porque você vai estar negociando ali gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora até mesmo ali em algumas situações, onde são negociações um pouco mais rápidas, mas nem tão rápidas, e você fica posicionado aí mais tranquilamente também, sem precisar ficar olhando o gráfico toda hora. Em relação a essa situação, eu aconselho você estar negociando o gráfico de 4 horas. Por quê? Porque você não vai se preocupar tanto com o horário de negociação. O que você vai fazer? Você vai simplesmente traçar os pontos que você traça aqui na análise no computador, traz para o celular e fica acompanhando a cada 4 horas. Pô, a cada 4 horas eu vou olhar aqui para ver se o ponto de entrada foi confirmado. Cara, todo mundo consegue pegar o celular a cada 4 horas, pelo menos. Tá? Tem gente que vai trabalhar aí, tá, porra, o dia todo aqui vendo meme no celular e praticamente não trabalha tanto. Mas você olhar ali 30 segundos, 1 minutinho, 2 minutos até mesmo 5 minutos, eu acredito que todo mundo faça isso. Hoje em dia é muito complicado uma empresa onde você não consiga pegar no seu celular. Então, se você consegue ter acesso ao celular mais rápido, você pode negociar o gráfico de 1 hora ali, tá olhando a cada 1 hora. Mas o gráfico de 4 horas é aquele gráfico muito mais tranquilo. Realmente ele é sem estresse. Então você tem que ter esse entendimento. Você não pode estar negociando o gráfico M15, M5, M30 até ali, fica um pouco complicado. Mas se você não consegue ter a atenção voltada 100% para o gráfico, você não pode estar fazendo o estilo de scalper ou o estilo do day trade. Você pode estar focando no swing ou tendo positions. Cara, faz o swing, o gráfico de 4 horas aí, que dá tranquilamente, porque você não vai estar se preocupando com o seu horário de negociação. Você vai simplesmente acompanhar lá os pontos de negociações a cada 4 horas, ver se deu ponto de entrada a cada 4 horas. Ah, deu horário aqui, pô, não deu ponto de entrada? Daqui a 4 horas você olha de novo o gráfico para ver se deu ponto de entrada. Pintou o ponto de entrada? Cara, não interessa o horário. A não ser que seja ali, pô, 18 horas, que é onde o mercado tá virando ali, né? Não tem... Em algumas situações não vale tanto a pena, mas a partir de 19 horas ali, 19h20, 19h15, você já pode começar a estar buscando pontos de negociações aí, tá executando a sua negociação. Então, essa adaptação que você pode estar fazendo, isso vai te trazer um benefício, porque não vai te atrapalhar no trabalho, não vai atrapalhar a tua rotina no trabalho, principalmente não vai atrapalhar aquela rotina de sono, porque, pô, o cara que tem que chegar lá às vezes 8 horas ou até mesmo 7 horas, ele tem que acordar bastante cedo. Pô, se o cara acordar 4 horas da manhã para negociar e 7 horas ele tem que estar no serviço, a vida dele vai ficar basicamente uma loucura, ele não vai dormir, ele não vai ter paz, a vida dele vai ser bem estressante, então ele não vai ter resultado, né? Provavelmente ele não vai ter resultado no trade e vai atrapalhar a vida dele, a rotina no trabalho dele lá, correndo o risco até mesmo dele ficar sem emprego. Então, a gente precisa trazer isso para nossa realidade e entender como é que a gente está hoje, né? Então, pô, se você não tem tempo, não queira fazer coisas que você não consegue fazer. Mas eu quero estar negociando day trade. Pô, então trabalha para que você consiga adaptar essa rotina ou até mesmo ter um capital suficiente para estar negociando day trade em um horário específico. E aí, se não pintar a hora, ponto de entrada naquele horário, você não executa a sua negociação. Mas em algumas situações você vai ver que, pô, aconteceu o ponto que você estava aguardando fora do seu horário de negociar. Quando você estiver lá no trabalho, aquele 15 minutinhos lá que você não pode ver, aí você vai olhar o gráfico daqui a, sei lá, 2 horas, 2 horas e meia, já deu ponto de entrada, tinha dado ponto de entrada 2 horas atrás, e o preço se desenvolveu, foi para cima, explodiu, e você acabou perdendo ponto de negociação bastante interessante. E aí você vai acabar se machucando por causa disso. Então, você não deve estar se preocupando com a movimentação do preço depois que você já saiu do gráfico, né? Mas isso é um assunto para uma próxima aula aí. Hoje eu quero simplesmente trazer mais uma tranquilidade para você estar negociando. No gráfico de 4 horas é um gráfico muito bom para estar negociando. Além do mais que a qualidade da negociação ela tende a ser muito maior, porque quanto maior o tempo gráfico, maior a confiabilidade que você tem para estar negociando. E dessa forma não vai atrapalhar tanto a rotina lá do seu trabalho como a rotina de sono. Então o gráfico de 4 horas, e se você tiver um pouquinho mais de tempo, pode utilizar o gráfico de 1 hora assim, para estar negociando. São os gráficos bem interessantes. Você vai fazer a sua análise lá no gráfico mensal, vai encontrar todos esses pontos no gráfico mensal, vai encontrar pontos de confluência no gráfico semanal, mais pontos de confluência no gráfico diário. Eu já mostrei isso, tem alguns vídeos meus mostrando isso. E você vai executar a sua negociação no gráfico de 4 horas ou executar a sua negociação no gráfico de 1 hora. Se você não tem tanto tempo, gráfico de 4 horas, mas se você consegue ter uma mobilidade, na verdade não é uma mobilidade, é uma facilidade de estar olhando o celular com mais frequência,
né, que isso não vai atrapalhar no seu trabalho, você pode estar utilizando o gráfico de 1 hora para estar negociando e aí aguardando os pontos. Aí a cada 1 hora você vai lá, ver como é que tá o preço, a cada 4 horas você vai lá e vê como é que tá o preço, traça os pontos lá de regiões para você travar no 0 a 0, quando o preço romper tal região, você vai travar no 0 a 0 e fica olhando a cada 4 horas ou a cada 1 hora. Então, e se você quiser saber como negociar no day trade mesmo sendo CLT, deixa o comentário aqui embaixo para eu saber, e aí possivelmente a gente vai gravar um vídeo falando sobre como aliar a rotina de trabalho CLT com as negociações day trade ou até mesmo negociações scalper, beleza? Show de bola? Então é isso, você precisa realmente entender a sua realidade, trabalhar dentro da sua realidade. Se você não tem muito tempo para estar negociando o gráfico, para estar olhando, para estar fazendo análise toda hora, assim, acompanhando a movimentação do preço, não faz sentido, cara. Não queira fazer algo que você não consegue fazer nesse momento, então você precisa ter um pouquinho mais de calma, negociar gráficos maiores é uma possibilidade muito, muito boa também de você ter ótimos pontos de negociações, porque os pontos dos gráficos maiores são os pontos que, eu vou te dizer assim, você vai fazer menos operações, mas você vai fazer operações com uma qualidade muito grande, muito, muito, muito grande mesmo. Você vai pegar negociações aí de 2.000 pontos, 2.500 pontos, 3.000 pontos de take profit tranquilamente aí. E aí, a cada 2, 3 semanas, você acaba executando uma negociação que te deixa muito mais tranquilo para executar a ordem. E quando você executar a negociação, o preço vai demorar um pouco mais para se desenvolver, né? Talvez em algumas situações ele passe por correções um pouco maiores, mas são correções que dentro daquele tempo gráfico são naturais de acontecer, para depois o preço seguir a tendência. Sempre importante, você tem que operar a favor da tendência, tá? Principalmente a favor da tendência do gráfico mensal, do gráfico semanal, e aí para o day trade, a favor da tendência do gráfico diário, mas para o positions, você operar a favor da tendência do gráfico semanal, que é uma tendência bem interessante, tá? Se operando. Valeu? Um videozinho bem interessante, né? Videozinho bem legal aí para como você pode trabalhar as negociações do horário Forex aí para você negociar sem atrapalhar sua rotina no trabalho. Pô, deixa o like aí se te ajudou, se inscreve no canal se você não é inscrito, chegou até o final aqui, vai ser bacana para ajudar nós. Valeu? Tamo juntão aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!